Louvado seja Deus por tudo, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Nós lemos no profeta Ezequiel, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, que assim está escrito: louvado seja Deus. E sucedeu, quantos irmãos localizam? Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo de número 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os meus avós, eu tenho sido muito saudosista, né? Mas eles sempre, vez por outra, de repente... Por exemplo, minha avó, quando eu queria fazer algo que ela não queria, ela advertia: não faça isso. E ela dizia de novo: não faça isso, porque quem avisa, amigo é. Então isso já era um... Vá. Esse versículo está dizendo isso. Localizou, irmã Zefina? Aí, pronto. Ó, sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor àquele profeta, a Ezequiel. E como a palavra veio? Versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás. Qual era? Aqui está a responsabilidade daquele profeta. Qual foi a responsabilidade que Deus deu? Bem específica. Deus deu a responsabilidade de ele, Ezequiel, falar a casa de Israel, que eram os seus próprios irmãos, certo? Porém, qual é a mensagem? Continuando a leitura, no verso 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e aquele ímpio não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Olha aí. Deus chamou a Ezequiel e disse: olha, você vai falar aos seus irmãos, você vai falar à casa de Israel. Se você vai falar para algumas pessoas, para os ímpios. Os ímpios são os praticantes de impiedade, ou seja,
as pessoas que praticam maldade. Ezequiel, vem aqui, que eu vou lhe enviar aos seus irmãos. No capítulo anterior, Deus diz assim, olha, você não é enviado a um povo de estranha fala, porque se eu te enviasse aos estrangeiros, eles te ouviriam. Mas Israel não te ouvirá. Irmão, não é nada fácil você pregar para quem não quer ouvir. Essa foi a situação de Israel, de Ezequiel. Deus lhe disse logo a ele aqui no verso anterior. Deus disse assim, olha, eu não vou te enviar a um povo de estranha fala, porque se eu enviasse, eles te ouviriam, mas eu te envio aos filhos. Quer ver? Capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, só voltar aqui os olhos, para o capítulo 2 a gente lê. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pus em pé e ouvi o que me falava. Versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos de Israel e os seus filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a ele e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Aí o 5. A eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio dele um profeta. É por isso, irmãos, que às vezes eu confesso que humanamente falando, a gente às vezes pensa até em parar, mas quando eu lembro dessa palavra, Deus está dizendo assim, fale, que eles ouçam ou que deixem de ouvir. Aí eu me lembro que, então não sou eu que salvo. A minha responsabilidade não é salvar, é falar. Mas não estão escutando. Não importa, não tem nada a ver. Versículo de número 5, né? Versículo 4. E os filhos de Israel são de semblante duro e obstinados de coração. São de semblante, testa, como a gente chama. De cara. São de cara dura, como a gente chama aqui, semblante. Rosto, face, né? Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio dele um profeta. Por que ter que falar? Para que se saiba que alguém falou. E é o que diz o versículo de número 18, voltando para a leitura. O que é um atalaia? Essa palavra atalaia é um vigia, capítulo 3, versículo 18, onde a gente já leu. É uma pessoa que fica de alerta. É como que um soldado ou um guarda que fica naquelas guaritas no muro. O atalaia é como uma pessoa daquela, que é para ver quando vem o perigo e avisar. Né? Então Deus disse, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando tu, para avisar ao ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida. Olha, irmãos, e a mensagem é para alertar as pessoas para que elas se salvem. A responsabilidade que o profeta recebeu foi essa. Você deve falar às pessoas para alertá-las. A quem? Ao ímpio. Para que ele se salve. Aí ele diz, continuando no verso 18, ele diz assim, aquele ímpio, ou melhor, verso 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida,
aquele ímpio morrerá na sua maldade. Agora o final do versículo. Mas o seu sangue eu vou requerer de você. Glória a Deus. Por quê? Se calou. Fechou a boca e não disse nada. Isso chama-se omissão. Às vezes a gente só classifica pecado, né, os mais grotescos, mas está aqui um. Se eu me calar, eu peco porque não estou avisando aos outros. E é Deus que está dizendo, eu vou cobrar o sangue daquela pessoa de você. Como é, eu não sei. Como é essa cobrança. Mas está escrito, e o sangue da pessoa que morre sem ouvir, ele diz, eu vou cobrar de você. E qual é a mensagem? No capítulo 20 desse mesmo livro, adiantando algumas folhas para não sair do livro, a gente lê o seguinte: louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Melhor, capítulo 18, né? Capítulo 18 desse mesmo livro, versículo é que é o 20. 18 e 20. A alma que pecar, essa morrerá. Certo. No mesmo livro que Deus chamou o mesmo profeta, né? Capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É aqui onde se diz, a responsabilidade é pessoal. Eu tenho um filho e uma filha, mas para ficar no masculino, Daniel, né? Se ele pecar, eu, aqui de acordo com essa palavra, eu não vou pagar pelo pecado de Daniel, como se eu também pecar, Daniel não vai pagar pelo meu, né? Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do ímpio. Como da filha não leva o pecado da mãe, nem a mãe leva o pecado da filha. São vidas, são almas individuais, e como está escrito, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 21. Mas, lembra que Deus alerta para que o profeta avise ao ímpio? Aí vem o verso 21. Mas, se o ímpio se converter dos seus pecados, olha que coisa, e guardar todos os meus estatutos e fizer justiça, juízo e justiça, o que vai acontecer com aquele homem? Certamente não morrerá. Se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente não morrerá. De todas, verso 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Eu amo essa pergunta do 23, irmão. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Isso é uma pergunta de Deus. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Aí diz, não desejo antes que se converta dos seus pecados e viva. É por isso, irmãos, que a gente não pode se calar. Aqui, Deus não quer a morte de ninguém.
Irmão, e como é que as pessoas podem viver? Se a gente continuar pregando. Como está escrito? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Mas lá naquela mesma sequência diz assim: mas como ouvirão se não tiver quem pregue? Bom, estamos aqui, estamos nós aqui, mas alguém está escutando. E como foi Deus disse ao profeta? Fale que esse ouça, que não ouça. O negócio é que eu não quero, irmão Josimar, ser cobrado do sangue de ninguém. E aí, para que eu e nós não sejamos cobrados, a gente tem tão somente que continuar falando. Está aqui, essa pergunta de Deus é tremenda. 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus pecados e viva. Mas, outra vez, versículo 24. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Deus agora está falando para quem já crê. Ele estava falando para quem não crê e agora ele está falando para quem já creu. Que se porventura se afastar e começar a fazer a prática dos ímpios, aí Deus pergunta, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no pecado com que pecou, neles morrerá. Isso aqui está dizendo o seguinte, nós estamos aqui, tudo bonitinho, mas se eu for começar a praticar iniquidade, eu vou morrer. Enquanto que alguém que está mergulhado no pecado vive lá, se ele se converter, aquela pessoa vai viver. E eu que hoje estou pregando, que Deus me guarde, se eu me desviar, eu morro. Porque Deus é justo. Agora, ele quer que a pessoa morra? Não, ele já pergunta no verso 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte? Não. A vontade de Deus é que as pessoas se convertam e vivam. Porque Jesus, como a gente estava lendo terça-feira, ele disse o quê? O inimigo ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória ao nome de Jesus. Então, meus queridos, que coisa grande. Aqui está a vontade de Deus, meus amigos. Que os homens se convertam e vivam. Aleluia. Se convertam ao Senhor. Vejamos, para terminarmos, Isaías 55. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías está do lado aqui de Ezequiel. Quer dizer, tem Jeremias voltando uma, duas folhas, quer dizer, algumas folhas. A gente chega no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo de número 6, a gente lê o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa palavra diz o quê? Virá dias que não vai dar, não. Porque se diz buscai enquanto se pode, então virá dia que não vai dar mais. Verso 6. Isaías 55, 6. Olha que coisa grande. Buscai. O que é esse buscai? Ou seja, Deus está dizendo, olha, procure a Deus enquanto você pode. Busque enquanto dá certo. Você pode buscar a Deus agora? Então aproveita a ocasião. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto.
Olha o outro conselho no verso 7. Aí diz, deixe quem? O perverso ou o ímpio, deixe o quê? Deixe o seu caminho. E o homem maligno abandona esses pensamentos ruins. Só pensa em Machucar, em maltratar. Como disse Deus, como disse Jesus, em matar, roubar e destruir, deixa isso para lá. É o que a orientação da palavra de Deus está dando. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno ou perverso os seus pensamentos, e faça o quê? Olha o que é que Deus está chamando. E se converta. E olha que promessa grande tem aqui. E se converta ao Senhor. E olha o que é que Deus vai fazer com essa pessoa. Que se compadecerá dele. Olha, isso aqui é a mesma coisa de estar lendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aqui Deus está falando para o ímpio. Para o homem perverso. Que se ele se converter, Deus tem compaixão. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porque se não fosse assim, nem eu nem você estava aqui. Porque nós era rim que nem presta. Entendeu? E nós só estamos aqui por causa dessa compaixão. Porque é o que o apóstolo Paulo diz. Lembrai-vos que no outro tempo vocês eram desviados, extraviados. Aí aqui está dizendo... Glória ao nome de Jesus. A orientação da palavra para todos os seres humanos. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e faça o que então? E se converta a B, não. Se converta ao Senhor. E olha o que é que o Senhor vai fazer em favor. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque é grandioso em perdoar. Aleluia. Amiga, a coisa que Deus mais quer fazer com todos os seres humanos é perdoar. Não é porque você não conhece a minha vida e nem me interessa conhecer a vida de seu ninguém. Eu só estou lhe dizendo que a Escritura está dizendo aqui que Deus tem o maior prazer em perdoar você. Aleluia. Mas eu já fiz muita maldade. O texto está dizendo que se você se converter, o prazer de Deus é perdoar. Aleluia. Quer uma prova para terminar? Todo mundo sabe, eu não vou nem ler. No final do Evangelho de Lucas, Jesus já está na cruz do meio, tem 2 ladrões, 2 salteadores, está ali 2 homens ímpios. Porque quem ia para a cruz eram os homens que praticavam impiedades e eram condenados a morrerem crucificados. Jesus arrumaram falsas testemunhas, mas ele precisou ser julgado e condenado aí à cruz. Mas olhemos para os que estavam de um lado e um de outro. A Escritura diz que eram 2 ladrões, 2 salteadores. Trazendo esse raciocínio, eram 2 homens ímpios. E um deles disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta todos sabem. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus perdoou aquele homem. E o que ele, como aqui está dizendo, que se o ímpio se converter, Deus tem prazer, compaixão em perdoar. Glória a Deus. E aquele homem na cruz estava nos seus últimos instantes de vida. Mas quando ele se dirigiu a Jesus, ele disse, Senhor, ele não fez uma oração grande que também não dava tempo. Ele só fez pedir, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus, na mesma hora, disse, hoje você vai entrar comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Creia, não em nós, meu amigo, creia na palavra de Deus, que se você se converter, o prazer de Deus é lhe
perdoar. Aleluia. Fiquemos de pé Glória a e Deus. vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Deus tem prazer em perdoar o pecador. Ah, eu sou um pecador, então é com você mesmo que essa palavra está falando. Aleluia. Querido Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra, que é fiel, que é verdadeira e que merece toda a credibilidade. Nós somos conscientes, os teus servos, as tuas servas, aqui têm louvado o teu nome, também têm falado, nós temos mostrado a tua palavra. Então que as pessoas ouçam e creiam. Mais uma vez nós tivemos falando da tua palavra, abençoa os que ouviram, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, convença a cada um, porque é Ele que faz. Eu não posso fazer nada além do que temos feito, que é falarmos a tua palavra. Abençoa quem ouve, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.